Muito boa tarde, galera. Como é que vocês estão? Vamos bater um papo aqui hoje sobre estágio de engenharia civil. Minha opinião, tá? Sobre estágios, sobre requisitos do estágio, né? Por que que eu decidi gravar esse vídeo aí? Porque ontem um parceiro de serviço postou aqui na rede social uma vaga de estágio. Eu achei interessante, eu acho legal quando a empresa começa a prosperar a ponto de contratar funcionários, contratar estagiários, e esse é um objetivo meu, né? Eu acredito que de todo mundo que empreende, que tem uma empresa, é chegar um momento aí da vida, um momento da empresa que você precisa expandir, você precisa agregar mais pessoas, né, funcionários. E eu acho importantíssimo isso. Porém, a gente precisa se atentar em algumas questões, né? Mas antes da gente continuar aqui com o nosso vídeo, eu vou pedir para você já curtir esse vídeo, se inscrever no canal para me dar essa força aí e bora pro vídeo. Vamos lá, galera. Qual que é a minha opinião sobre isso? Se você está contratando um estagiário, se você pretende contratar um estagiário, você tem que lidar com essa pessoa como estagiário. Você tem que lidar aí, montar a sua vaga para uma pessoa que vai ser estagiário. Não vou montar uma vaga esperando contratar um engenheiro, esperando contratar um arquiteto, esperando contratar um design de interiores. Por que que eu falo isso? Eu vou deixar aqui na tela a vaga de estágio. Eu vou até ler aqui no celular para recordar na minha cabeça, porque eu fiquei indignado com isso, tá? E a mesma imagem que está aqui, eu vou deixar aí para você. Temos vagas: estagiário de engenharia civil. Pré-requisito: cursar engenharia civil a partir do sexto semestre. Beleza, isso aqui eu acho interessante, a partir do sexto semestre. Por quê? A partir de determinado período, você não consegue nem ter noção do que é engenharia civil. Primeiro e segundo ano de engenharia civil, muitas vezes é só para balizar o ensino ali, para a galera se situar onde está, conhecer os métodos de cálculo, quais cálculos vão ter, as matérias, vai abordar a física, relembrar da época da escola. Tem gente que saiu da escola agora e já ingressa numa faculdade. Eu, por exemplo, ingressei na faculdade 10 anos depois de ter saído da escola. É muita coisa que eu nem lembrava da escola e tinha coisa que eu nunca tinha nem visto na escola, porque eu estudei em escola pública. Então a escola era defasada. Eu não tive professor de física e de química nunca na escola. Nunca tive aula de física e química. Então os primeiros anos são para balizar. A partir do terceiro ano é que de fato você começa a entrar ali em engenharia civil, engenharia aeronáutica, enfim, a direcionar as matérias para aquela disciplina, né? Que é a disciplina de engenharia civil. Você começa de fato a ver ali algumas matérias, né? Estrutura, instalações e etc. Então acho legal sim você definir a partir de determinado período ali para contratar. Porém, olha a segunda opção: conhecimento intermediário em AutoCAD, Revit e pacote Office. Isso aqui eu não concordo. Não concordo mesmo. Se eu estou contratando um estagiário, o estagiário ele tem que ter ou não um conhecimento básico em cima de alguma coisa. Porque se eu estou contratando um estagiário, é para ele aprender na minha empresa, com o meu trabalho, e me auxiliar nisso com base no que eu estou ensinando ele. Tem como eu exigir de um estagiário que ele tenha conhecimento em determinado software. Se ele está investindo tempo hoje na faculdade, como é que ele vai ter tempo, por exemplo, para investir num curso de Revit, num curso de AutoCAD? Não estou falando que é impossível fazer os dois juntos. Eu fazia os dois juntos, mas nunca foi um curso pago. Eu levava o notebook para a faculdade, no intervalo eu não tinha recurso financeiro para poder investir num curso, eu levava o computador para a faculdade, no intervalo eu sentava na praça de alimentação com o computador e ia ficar fazendo riscos no AutoCAD para aprender. Aprendi sozinho, por conta, porque não tinha recurso e não tinha tempo. Afinal, nem todo mundo nasce em berço de ouro a ponto de só fazer faculdade e só estudar, sem precisar trabalhar. A realidade é muito diferente, né? Vamos falar de realidade aqui. Eu acordava cedo, ia para academia, da academia ia para o trabalho, do trabalho ia direto para a faculdade, da faculdade voltava para casa, muitas vezes dava uma corridinha na rua meia-noite, para no outro dia, 5, 5 e meia, tá de pé de novo. Então essa é a realidade do brasileiro. A maioria das pessoas não nasce em berço de ouro. Então a realidade de você estudar mais de uma coisa ao mesmo tempo é muitas vezes quase impossível. A meu ver, não dá para você exigir um conhecimento intermediário de um estudante
porque ele não vivencia isso todo dia. Ele pode sim ter um conhecimento em determinada área, mas dificilmente ele vai ter um conhecimento intermediário se ele não lida com aquilo todo dia, se ele não trabalha com AutoCAD, com Revit todo dia. Não estou falando que é impossível uma pessoa, um estudante, você contratar um estagiário e ele não saber isso. É possível, mas é mais raro. Né? É mais fácil você colocar como opcional um conhecimento ou vantajoso, por exemplo, ter um conhecimento intermediário, ou não como requisito mínimo ter um conhecimento intermediário em determinado software. Aqui, para mim, esse foi o pior de todos agora. Possuir computador próprio de média ou alta performance. Cara, isso aqui para mim é inadmissível. Eu estou contratando um estagiário que está fazendo uma graduação porque eu quero que ele agregue, de certa forma, valor na minha empresa, mas eu tenho que ensinar coisas para ele. Afinal, eu acredito que o objetivo do estágio é você ensinar ao funcionário, ao estagiário. E eu não vou dar uma ferramenta de trabalho para ele, eu não vou dar um computador para ele trabalhar. Para mim isso é inadmissível. É inadmissível. Afinal, se eu quero contratar um cara que ele domine um software e que ele tenha a própria máquina, eu não quero um estagiário, eu quero um auxiliar. Eu quero um parceiro, eu quero um funcionário CLT, eu não quero um estagiário. O estagiário ele vai ter que investir, cara, eu não tenho um computador, então eu vou ter que investir R$7.000 num computador, eu vou ter que investir R$5.000 num computador para eu conseguir ter uma vaga de estágio, para eu conseguir ter uma vaga de emprego como estagiário, que eu vou ganhar aí R$800. Na minha cabeça não faz sentido nenhum. Afinal, se eu estou contratando um funcionário, eu preciso dar para ele todas as ferramentas de trabalho para que ele possa exercer a função dele. Né? Não faz sentido nenhum um cara ter que investir na própria ferramenta de trabalho. Interesse e disposição para aprendizado em projetos complementares e orçamento de obra. Aqui legal, mas eu acredito que se o cara está buscando estágio, ele já tem interesse em aprender determinada disciplina. Trabalhar 20 horas semanais com horário a definir. Estágio na modalidade home office. Bacana. Benefícios. Acesso a todos os cursos da empresa. Day off em aniversário, feriados e provas da faculdade. Termo de estágio assinado com seguro. Tá, isso aqui é o básico, né? Eu acredito aí que entrou como benefício, eu acredito ser o básico. Agora sim, qual que é a minha opinião final sobre isso? A empresa não está querendo contratar um estagiário, ela está querendo contratar um auxiliar de engenharia. Um auxiliar de engenharia que já tem conhecimento em software e que tem a própria máquina de trabalho. E que vai entrar ali para agregar valor, para ajudar, né, da demanda do escritório. Para mim não faz sentido nenhum publicar de fato uma vaga dessa aqui como estagiário. A meu ver, Guilherme, é vergonhoso, cara. Não dá para você exigir conhecimento de um estagiário. O estagiário está ali para aprender. Então essa é a minha opinião sobre estágio, vaga de estágio. Se você quer contratar um estagiário, contrate um estagiário. Não queira contratar um auxiliar de engenharia, um engenheiro civil, um arquiteto, um designer de interiores que já é formado como estagiário para pagar pouco para o cara. Afinal, se você não tem condição de ter um profissional para pagar o salário desse profissional, quanto ele merece, o quanto vale a hora dele, não contrate. Continue com a sua empresa lidando do jeito que você consegue. Ou então ache parceiros e terceirize. Passe parte do seu lucro para esse parceiro. Aí faz muito mais sentido.